Olá, pessoal! Vocês sabem que nesses dias nós estamos falando muito sobre o perfil clínico e a importância desse perfil clínico dos nossos pacientes. E eu quero falar hoje rapidamente para vocês qual é o perfil clínico que nós mais atendemos aqui na clínica e que nesses anos todos meus de atendimento sempre foi esse o perfil que mais eu atendi. Eu vou colocar aqui a rota da doença, eu acredito que você já tenha visto essa figurinha em algum momento, se você me acompanha. Pode ser que para você seja a primeira vez. Então aqui, ó, tá a rota da doença. São as 5 fases, né? Fase 1, 2, 3, 4 e a fase 5. E o paciente que mais aparece, gente, é o paciente da fase 3. Como é a fase 3? Na fase 3, já existem algumas disfunções no paciente. Então, na fase 1, a gente tem ali apenas falta de otimização de exames. Então, a gente tem aquele paciente que está com uma vitamina D baixa, ela não está deficiente, mas ela está baixa, está lá em 22, 23, tem uma B12 baixa, ele tem falta de otimização, ele não está com os seus nutrientes otimizados. E lembre-se, e eu preciso reforçar isso aqui, que nós não ficamos olhando parâmetro de exame mínimo e máximo e aquilo que está normal basta para a gente dizer que alguém está bem. Não é assim que funciona e hoje com tantos estudos de metabolismo, eu espero que esse não seja o teu comportamento. Eu espero que você já esteja percebendo que existe um valor ótimo para cada nutriente no nosso corpo e a gente precisa buscar esse valor ótimo. E se o paciente não estivesse com sintomas e queixas, ele não teria te procurado. Então, quer dizer, aqueles valores limítrofes estão trazendo sintomas e queixas. Claro que esse paciente de fase 1, ele não tem doença crônica, obviamente, porque já seria um perfil fase 4, doença crônica, mas ele vai ter algumas queixas pontuais que estão trazendo ele para você. Então, esse paciente de fase 1 ainda não tem alterações, ele tem apenas falta de otimização. O paciente de fase 2, ele já tem alterações. Então, ele pode ter ali marcadores inflamatórios positivos, ele já apresenta deficiências nutricionais, a vitamina D dele está abaixo do valor mínimo. E claro que com esses maiores desequilíbrios, vem também maiores queixas, mas ainda não tem doença crônica, estamos na fase 2. E a fase 3 é a fase que eu quero ressaltar para vocês, que é o que mais eu atendo, que são os pacientes que têm falta de otimização, que têm algumas alterações já em exames, ou tem glicação, ou inflamação, ou estresse oxidativo, ou disfunções de alguns órgãos, ou seja, marcadores de fígado que não estão legais. Então, ele já tem algumas alterações e eles começam a ter prejuízo na função de alguns órgãos e alguns sistemas. Então, a gente já começa a ter uma queixa um pouquinho mais grave, algo um pouco mais difícil para aquele paciente manter a sua rotina. Já começam as dificuldades aí e as queixas aumentam e nós começamos a ter os problemas hormonais. Então, é nesta fase que surgem os problemas hormonais. E eu quero destacar aqui a fase 3 para você, porque nesta fase eu deixei as tríades que estão interligadas. Eu vou ampliar aqui para você. Então, tá aqui, ó, ampliando o que está no quadrinho para você. Nesta fase, os pacientes apresentam disfunções e essas disfunções, elas sempre estão em tríades. Ou a gente deveria analisar a tríade. Por exemplo, o teu paciente vem e ele tem algum transtorno de humor, ele tem uma queixa de ansiedade. Qual é a tríade aí dos transtornos de humor? Cérebro, imune, intestino. Opa! Esses sistemas estão totalmente interligados. Então, aquele meu transtorno de humor, ele pode ter o seu gatilho, a sua causa lá no intestino, numa disbiose, provocando uma inflamação, alterando o sistema imunológico, liberando toxinas que atravessam barreira hematoencefálica e provocam deficiências de neurotransmissores. Então, todas essas linhas, eu deixei aqui as tríades que estão diretamente interligadas: adrenais, tireoide e pâncreas, a famosa tríade energética. Então, se eu tiver um paciente que tem problema na tireoide, eu tenho que necessariamente olhar o pâncreas e a adrenal dele. Você sabia disso? Se eu tenho um paciente que ele vem lá e eu vejo que o fígado não está bem, tem marcadores acima, marcadores alterados, tem esteatose hepática, eu tenho que pensar que os sistemas de detoxificação dele estão sobrecarregados. Se eu tenho um paciente que é cardiopata, eu tenho que saber que o sistema vascular está comprometido e provavelmente vai comprometer o sistema neurológico. Ele vai ser um paciente candidato a AVC, ele vai ser um paciente candidato a Parkinson, a Alzheimer.
tá? Porque vai comprometer a circulação e a microcirculação cerebral. Então, isso aqui, gente, essas tríades, elas são baseadas na fisiologia e na maior inter-relação de cada órgão e sistema. E a minha pergunta para você é qual é o nível de conhecimento que você tem dessas tríades e das suas inter-relações. Porque muitas vezes, para você ajudar a resolver uma queixa, a causa, como eu citei o exemplo do intestino e do cérebro, a causa não vai estar naquele órgão necessariamente, naquele sistema que o paciente está fazendo a queixa. Outro sistema que a gente poderia pensar muito que está interligado, o sistema imune, né? Eu poderia colocar aqui, olha, mas o sistema imune, quando ele está bagunçado, ele também, né? Quando tem um intestino desbiótico, ele também bagunça o meu sistema respiratório, professor. Então, poderia acrescentar aqui sistema respiratório? Sim. É porque nós estamos colocando os sistemas mais se interrelacionam e depois nós temos interrelações entre esses eixos, obviamente. Um exemplo, a adrenal, ela é a glândula que responde ao estresse, ela produz cortisol, ela também produz androgênios. Principalmente nas mulheres, é a principal glândula, por exemplo, produtora de testosterona. Então, quer dizer que se eu tiver uma adrenal aí prejudicada pelo estresse prolongado, enfim, eu vou acabar diminuindo a minha produção de testo. Eu posso alterar a minha produção de progesterona? Sim. Então a gente tem que ter um conhecimento profundo de fisiologia e um conhecimento profundo de fisiopatologia e um conhecimento profundo de bioquímica para nós podermos determinar o perfil clínico correto do nosso paciente, entendermos o que está acontecendo no organismo dele, para que a gente possa dizer: o necessário aqui é tratar A, B, C. Se você não sabe observar o perfil clínico, por mais que você tenha a melhor ferramenta de tratamento nas tuas mãos, você não vai saber usar essa ferramenta, porque eu preciso enxergar qual a ferramenta. E para eu enxergar qual a ferramenta que eu vou utilizar naquele paciente, eu preciso saber qual é o problema real daquele paciente. Então, saber de perfil clínico, identificar causas bioquímicas de doenças, identificar inter-relações de órgãos e sistemas que possam estar causando aquele sintoma, aquela queixa, é fundamental para que eu saiba tratar. Tem muita gente que fica botando foco em ativo, em prescrição. Eu quero prescrever ativos, eu quero usar ozônio, aí eu quero usar hidrocolonterapia. Você sabe identificar o que está acontecendo com o teu paciente? Estudar perfil clínico é a base de tudo. Não tem bom profissional que não entenda disso que eu estou falando aqui. E sim, você estudou fisiologia, você estudou fisiopatologia na tua graduação. Talvez você não tenha estudado com essa profundidade, com esse olhar que a saúde integrativa traz. Mas eu tenho certeza de uma coisa: a bioquímica das doenças você não estudou. Quais os eixos metabólicos e bioquímicos que se alteram para que você desenvolva uma determinada doença? Essa parte nós não vemos. E você precisa saber isso aqui. Esse é o paciente que mais aparece. É o paciente que está a um passo de uma doença crônica, que é consequência destes desequilíbrios aqui. E que você, em primeiro lugar, precisa saber rastrear. Como eu observo? Como que eu vou descobrir se a adrenal do meu paciente está ok ou não? Eu preciso saber quais exames solicitar. Eu não consigo olhar para o rosto do meu paciente e ver se a adrenal dele está bem ou não só por sintomas. Porque o sintoma de fadiga, que é clássico de uma adrenal que não vai bem, é um sintoma que pode também aparecer no hipotiroidismo, também numa falta de ferro, também vai aparecer fadiga se eu tiver uma mitocondriopatia. Então, eu preciso saber investigar através de exames laboratoriais e até mesmo outros exames a gente pode usar, mas o principal são os exames laboratoriais, e entender de fisiologia, fisiopatologia e bioquímica de doença para enxergar o que está acontecendo no meu paciente. E se você gosta desse assunto, fica esperto que nos próximos dias nós teremos uma jornada para falar de forma mais detalhada sobre a rota da doença e entender de vez como identificar o perfil clínico, em qual fase da doença o meu paciente se encontra, para que eu saiba qual a ferramenta utilizar, para que eu saiba o que prescrever, quais protocolos, quais tratamentos são necessários nesta fase, ok? Te espero na próxima aula.